Olá, povo de Deus querido, estamos aqui para mais um vídeo e o tema de hoje é o seguinte, quando o Espírito Santo está ativo em nossas vidas, não aceitamos e nem nos intimidamos com as afrontas do inimigo de nossas almas. E a leitura se encontra em 1 Samuel, capítulo 11, versículo de 1 a 9. 1 Samuel, no capítulo 11, versículo de 1 a 9. Vamos à leitura. Então subiu Naás, amonita, e sitiou a Jabes Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás: faze aliança conosco e te serviremos. Porém, Naás, amonita, lhes disse: com esta condição farei aliança convosco, que a todos vós arranque o olho direito, e assim ponha esta afronta sobre todo o Israel. Então os anciões de Jabes lhe disseram: deixa-nos por 7 dias, para que enviemos mensageiros por todos os termos de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então sairemos a ti. E vindo os mensageiros a Gibeá de Saul, falaram estas palavras aos ouvidos do povo. Então todo o povo levantou a sua voz e chorou. E eis que Saul vinha do campo atrás dos bois, e disse Saul: que tem o povo que chora? E contaram-lhe as palavras dos homens de Jabes. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo estas palavras, e acendeu-se em grande maneira a sua ira. E tomou um par de bois, e cortou-os em pedaços, e os enviou a todos os termos de Israel pelas mãos dos mensageiros, dizendo: qualquer que não sair atrás de Saul e atrás de Samuel, assim se fará aos seus bois. Então caiu o temor do Senhor sobre todo o povo, e saíram como um só homem, e contou-os em Bezeque. E houve dos filhos de Israel 300.000, e dos homens de Judá 30.000. Então disseram aos mensageiros que vieram: assim direis aos homens de Jabes Gileade: amanhã, em aquecendo o sol, vos virá livramento. Vindo, pois, os mensageiros e anunciando aos homens de Jabes, se alegraram. Até aqui, amados irmãos, o que está acontecendo aqui? Nesse capítulo de número 11, o Saul, ele já havia sido ungido rei, mas ainda não havia assumido o trono, tá? Então, e também em Israel não havia juiz, não havia lei, não havia ordem. Cada um fazia o que achava melhor no seu coração, né? Então, aqui nesse capítulo de número 11, os amonitas, eles sitiaram a cidade de Jabes Gileade, que fazia fronteira com eles, né, para poder tomar aquela cidade. E os homens de Jabes Gileade falaram: olha, vamos ser seus escravos. Mas só que eles impuseram uma dura realidade para ele: cortar o olho direito, tirar o olho direito. Por quê, irmãos? Porque antigamente o soldado, ele com o escudo empunhado na mão esquerda, ele cobria até a altura dos olhos, e automaticamente ele olhava com o olho direito. Se arrancar o olho direito, ele não pode empunhar um escudo, e muito menos ir para a guerra, né? Então o objetivo era esse, era afrontar Israel dessa forma, tirando toda a defesa de Israel, desses homens de Jabes de Gileade. Só que nós podemos ver aqui no versículo de número 5, vamos lá. E eis que Saul vinha do campo atrás dos bois, e disse Saul: que tem o povo que chora? E contaram-lhe as palavras dos homens de Jabes de Gileade. E no versículo de número 6 diz assim: então o Espírito de Deus, o Espírito Santo, antigamente, meu irmão, o Espírito Santo ele era colocado, vamos botar assim, ficava sobre as pessoas
conforme a determinação e a vontade de Deus. Algumas pessoas ele ungia e capacitava com esse poder, né, com a presença do Espírito Santo. Saul foi um deles, né, foi ungido por Samuel. Hoje em dia, ao aceitarmos o nosso Senhor Jesus como único, exclusivo e eterno Salvador, o Espírito Santo de Deus ele passa automaticamente a habitar dentro de nós. Existe essa diferença, né? Hoje em dia nós estamos na época da graça. E aqui no versículo nós podemos observar que, ouvindo Saul, acendeu sem ira. E no versículo 6 e o 7 ele diz assim, ó, tomou um par de bois e cortou-os em pedaços e enviou a todos os termos de Israel. Ou seja, Saul tomou uma atitude. Por que ele fez isso, irmãos? Aonde eu quero chegar? Trazendo para os dias atuais. O Espírito Santo, se ele estiver ativo em nossas vidas, como colocamos no sentido da mensagem. O que é ativo? É nós estarmos em plena comunhão com Deus. Nós estarmos em plena comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. E estar em plena comunhão com Jesus é estar debaixo da sua vontade e debaixo do seu senhorio. Então, o Espírito Santo está ativo, que nós podemos dizer, em nossas vidas. E quando isso acontece, irmão, nós de maneira nenhuma aceitamos que o inimigo de nossas almas nos afronte e nos intimide. Foi o que Saul aceitou aqui. Todo mundo baixou a cabeça, todo mundo chorou, ficou com medo, mas como ele tinha essa capacitação, esse Espírito Santo na vida dele, ele não aceitou essa imposição do inimigo. E é isso que nós precisamos fazer hoje em dia, irmão. Eu e você, nós temos de Jesus o Espírito Santo que nos capacita e nos dá poder para quê? Para repreendermos em nome de Jesus todo o mal que tenta nos assolar. Tenta assolar a mim, a você, a nossa família, a nossa casa. Então essa autoridade ela está sobre os nossos ombros. Não se deixe intimidar. Não aceite que o inimigo venha te afrontar. Muitas vezes debaixo do nosso teto 24 horas por dia. Dizendo, você não é isso, você não é digno. Você é digno sim. E mesmo se você pecou, se você perdeu essa comunhão com Deus, basta se arrepender, pedir perdão, clamar a Jesus. E novamente, irmãos, essa autoridade estará sobre a sua vida para repreender todo o mal. Não aceite. Chegou notícia ruim no seu WhatsApp, notícia de morte, de pavor. Não aceite a afronta do inimigo. Ele nesse momento ele está se aproveitando da fragilidade de muita gente e fazendo com que essas pessoas fiquem apavoradas. Existe uma diferença entre medo e pavor. Medo todos nós temos. Pavor é o medo descontrolado. Esse pavor ele impede de você raciocinar, de nós raciocinarmos. Nós perdemos o foco e dessa forma ele nos tira a nossa paz. Não aceite. Use a arma que você tem. E lembre-se, amado e amada, o Senhor Jesus, ele cuida das nossas famílias, ele ama as nossas famílias. E esse amor também está em zelar, em cuidar. E você, isso aqui eu digo para os homens, é o sacerdote do lar. Use a sua autoridade. Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus.